freela, empregado, freelancer ou empregado. Mas antes de tudo, este é o nosso tema para hoje, né? Mas antes de tudo, já sabe, subscreva já aqui no canal, para você que ainda não subscreveu, e ativa o sininho para receber todas as notificações sempre que se publicar algum conteúdo novo. Siga também lá no Facebook e no Instagram. E não saia daí, já voltamos e vamos conversar. Bom, estamos de volta para mais uma edição da nossa série AZ Design Gráfico. Eu gosto muito de partilhar com vocês, gosto, e algumas já chego assim com aquela saudadezita, Vou voltar a repetir, para você que ainda não subscreveu, subscreva aqui no canal, ativa o sininho. Eu acredito que tenho a plena certeza que tem gostado dos conteúdos e ter cada vez mais subscritores, pessoas que apreciam o nosso trabalho, de certa forma nos ajuda a continuar firmes nessa caminhada, que independentemente dos desafios é prazerosa. No vídeo anterior nós falamos sobre 7 áreas de atuação do profissional de design gráfico e foi mais uma vez top. Então, se ainda não assistiu o vídeo anterior da série AZ Design Gráfico, não hesite, vá, assista. E nós temos as coisas assim bem organizadas aqui na página. Temos a playlist e é só clicar na playlist de nome AZ Design Gráfico e vai poder acompanhar todas as edições, tanto a primeira, tanto a segunda, e pronto, daqui para frente todas as que vamos produzindo. E hoje nós vamos conversar e vamos falar um pouco. Eu vou trazer um pouco vamos assim dizer, o ponto de vista de duas referências ou 2 caminhos de decisão para quem deseja começar e seguir uma carreira como designer gráfico. Uma das questões que principalmente nos nossos tempos os profissionais têm se deparado muito no princípio da sua caminhada, no princípio da sua carreira é: começo como freelancer por conta própria, criando a minha própria estrutura, ou como empregado associado a uma empresa, envolvido já num ambiente de trabalho bem mais estruturado. Independentemente de tudo, independentemente de qual seja a sua escolha, independentemente de qual seja o posicionamento profissional para essa questão, o importante é que se diga o seguinte: de forma geral, não se faz design gráfico sozinho. É impossível. Seja como freelancer, seja associado a uma empresa, não importa. É impossível fazer design gráfico sozinho. Ou seja, é impossível. Na vida nós nunca conseguimos realizar e fazer nada sozinhos. O caminho traz-nos sempre pessoas que nos vão agregar valor, outras nem tanto, mas traz-nos sempre pessoas que de alguma ou de outra forma vão influenciar no nosso percurso profissional. Mas indo direto ao assunto, o freelancer em design gráfico é aquele profissional que num dado momento, no princípio ou num dado momento da sua caminhada, decide trabalhar e começar a criar a sua própria estrutura, o seu próprio empreendimento, pode ser a sua própria gráfica, a sua própria marca, o seu próprio negócio. Ele que é responsável por fazer todo o planejamento de como é que o seu trabalho vai correr, os seus setores de atuação, se vai escolher uma referência a uma área específica ou se vai manter a rotatividade que a área também nos proporciona de adaptar-se em diversos setores, em diversos pontos. Então o freelancer, ele acaba por ser o gestor de si, o dono de si. E tem vantagens e tem desvantagens. Uma das grandes vantagens é que em termos de desempenho, em termos de, vamos dizer assim, exploração, em termos de teste de potencialidade, trabalhar como freelancer ajuda muito para que o profissional possa aferir ou perceber a sua potencialidade.
e em algumas vezes chega até a ser mais vantajoso a título de posicionamento, porque é bem verdade que muitas vezes nós começamos e, tendo em conta as diversas áreas onde o design gráfico pode ser enquadrado ou pode muito bem se enquadrar, alguns profissionais ficam perdidos sem saber, não, vou-me focar na área mais corporativa, vou-me focar na área mais eclesiástica, onde é que me vou focar, onde é que me vou posicionar, como vou segmentar a minha carreira, o meu percurso profissional como designer gráfico. Já como freelancer, muitas vezes ter um posicionamento específico ajuda muito mais, e essa acaba por ser uma das grandes vantagens que eu trago aqui, tendo ou sendo como freelancer. Você acaba por controlar melhor a sua demanda de trabalhos, acabas por ter maior capacidade de gestão de agenda, tanto pessoal quanto profissional, e outras séries de vantagens. Uma das grandes desvantagens é que muitas vezes o profissional freelancer, se não tiver devidamente comprometido, sobretudo com seu progresso na carreira, ele, por não ter, vamos chamar, aquela pressãozita, aquela pressão por cima, ele pode acabar conformado, muitas vezes pode acabar perdido, sem definir de forma específica a área em que pretende se situar, sem conseguir segmentar bem a sua carreira, sem conseguir fazer o devido acompanhamento do seu processo e da forma como as coisas estão a andar. Realidade que muitas vezes, estando integrado numa empresa, num local bem mais estruturado, acaba por ser ou haver menos probabilidade de acontecer. Então, se você pensa em começar a carreira como freelancer, se você pensa nesse momento, está empregado e pretende partir doravante, ou pretende começar a caminhar como freelancer de forma individual ou independente, se assim preferirmos, pense bem nessa perspectiva. É sempre bom colocar as coisas na balança. Por outro lado, também é muito bom, é uma boa aventura, e eu digo isso por experiência. Num dado momento eu decidi somente começar a trabalhar como freelancer, e todas as instituições a que me afiliei ou tenho me afiliado como designer gráfico, tenho como colaboradores, como pessoas que solicitam os meus trabalhos. Na área de consultoria, presto consultoria para algumas pessoas, entidades individuais, e para alguns negócios, para algumas empresas, para algumas instituições. E o segredo nisso tudo, embora seja algumas vezes difícil e pesado, é perceber e conseguir conciliar a demanda, conseguir conciliar a agenda. Por outro lado, vem o profissional que já se encontra empregado, associado diretamente a uma empresa, e que tem ali praticamente tudo estruturado, tem ali o deadline, tem ali os objetivos, tudo bem definido. Pronto, não se perde a rotatividade que a área proporciona, mas dependendo da estrutura ou do local onde estiver inserido, é bem provável que ele trabalhe especificamente dentro de uma única linha. Vamos supor que o profissional ou o designer gráfico esteja inserido numa empresa vocacionada na área desportiva. É óbvio e o mais óbvio que boa parte dos trabalhos que vão desenvolver terão essa natureza mais desportiva. Se estiver a trabalhar numa gráfica onde a demanda de trabalhos é diversificada, também é óbvio que ele terá que ter a capacidade, como se exige de um profissional, de ter a capacidade de desenvolver trabalhos para diferentes áreas. Uma das grandes vantagens de estar associado já a uma empresa, a uma instituição, ou estar empregado, é que, em termos de organização, poupa-nos em muitos aspectos como profissionais. Ou seja, existem pontos que, de certa forma, nós não teremos que nos preocupar, porque normalmente é uma equipa multidisciplinar, e para cada área, para cada setor, para cada processo, para cada procedimento, há um técnico específico. Eu, como freelancer, vamos supor, posso trabalhar como ilustrador,
posso trabalhar como designer de caráteres. Mas estando numa empresa organizada, porque também existem muitas empresas que acabam por explorar os profissionais de design gráfico, e isso é verdade, é um aspecto, é uma problemática que precisa ser discutida. Dada a polivalência da área, muitas vezes chegamos a um nível de depreciação onde não se colocam em conta ou não se leva em conta os limites humanos que nós temos, porque embora sejamos criativos, embora tenhamos a capacidade de se adaptar em vários domínios, nunca é demais nós sabemos e temos um único posicionamento, né? Porque na verdade conhecer tudo e saber de tudo não é diretamente proporcional a muitas vezes ter que fazer tudo. Okay? Então é muito importante que as empresas, as instituições tenham esse olhar e os profissionais consigam problematizar isso, porque faz parte do valor do profissional. Nós temos que perceber que cada trabalho é um trabalho e ter rotatividade para fazer várias coisas não é porta aberta para que nós façamos todas as coisas sem que cada coisa seja posta e levada no seu devido lugar, na sua devida caixa. Eu vou dar um exemplo muito prático. Eu, se trabalho para uma empresa ou para uma associação como designer gráfico, se a especialidade é trabalhar como ilustrador, devo ser remunerado como ilustrador. Se juntarem a ilustração outro tipo de trabalho, ainda que seja dentro da área, já é um outro tipo de serviço. Então a minha remuneração tem que ter em conta esses aspectos, a minha valorização profissional tem que ter em conta esses aspectos. Por um lado vem o lado dos empregadores, vem o lado das instituições, mas por outro lado vem a questão da ambição do próprio profissional. Mas como eu estava a dizer, essa é uma das vantagens. Existem aspectos, existem pontos que, tendo em conta a rotatividade da equipa multidisciplinar, o profissional de design gráfico já não precisará ter que se preocupar. Este é um dos grandes pontos. Você acaba por certa forma, algumas vezes ficar mais relaxado, tens ali aquele coleguinha que pode dar sempre aquele auxílio, aquele projeto que não estás a conseguir terminar, tu tens ali aquele colega de equipa que tem, por ter o domínio, pode de alguma forma ajudar, mesmo em termos de continuidade, em termos do processo. Então, a capacidade de tornar o trabalho mais rotativo e de certa forma menos pesado é maior. Por outro lado, a desvantagem, para além da que eu já citei, que é a questão da desvalorização da mão de obra do profissional de design gráfico e a compreensão de que, independentemente da rotatividade que tem como profissional, cada área é uma área, cada atuação é uma atuação e cada trabalho é trabalho. Um outro procedimento é o ambiente de trabalho, muitas vezes, e digo isso sobretudo no âmbito criativo. Muitas vezes as instituições não percebem as individualidades do processo criativo de cada um. E eu conheço muitos profissionais designer que, como em casa ou como freelance, acabam por ser excelentes profissionais quando têm os seus trabalhos extras fora das suas instituições, acabam por ser excelentes profissionais, acabam por ter uma capacidade de gestão dos processos e dos procedimentos, do planejamento melhor, porque de certa forma têm a mente mais criativa ou têm mais abertura para que possam demonstrar o seu sentido apurado, o seu sentido crítico mais apurado, o seu sentido estético mais apurado, e para que consigam se descobrir, e mais do que se descobrir, se situar no trabalho. Tendo planejado os seus próprios processos, como já referi, eu posso fazer o trabalho onde quiser, como me apetecer, e muitas vezes as instituições não têm essa possibilidade. Muitas vezes as instituições não nos fornecem essa possibilidade, essa compreensão de que o profissional de design gráfico é um criativo, ele passa por um processo criativo e muitas vezes nós não temos todos o mesmo processo criativo, ou seja, a forma de passar pelas etapas do processo criativo pode diferir de um para outros, e no ambiente de trabalho muitas vezes esses aspectos não são levados em conta. O que eles querem é que haja produção, se faça o trabalho que tem que ser feito, se entregue o trabalho como deve ser entregue, e
o ajuste de contas com o profissional em relação à instituição está feito. Mas existem também empresas que compreendem essa complexidade da área e têm ali uma capacidade de responder às exigências, não só do processo criativo, mas do profissional designer gráfico de uma maneira muito sábia. Existem. São raros os casos, né? São exceções, mas ainda assim existem, né? Muitos são sortudos e conseguem encontrar essa estrutura, outros infelizmente não, e têm que muitas das vezes, para além de readaptar-se, outras vezes mesmo ter que anular-se, né? porque pode muitas vezes desencadear uma frustração por não conseguir se situar naquele meio, naquela dinâmica de trabalho, na forma como as coisas são levadas em conta, e o que acaba por ser transversal em muitas áreas. Então, se você pretende ou está associado a uma instituição, também faça valer a pena. É importante que nós desconstruamos o pensamento de que só o freelancer vale. Eu acredito que de qualquer das formas o designer não se faz sozinho. Obviamente que cada caminho tem as suas vantagens e desvantagens, há singularidades, há diferenças, mas para quem quer, para quem consegue se adaptar, para quem consegue perceber e dar conta do recado, terá prazer tanto como freelancer ou como associado, empregado ou afiliado a uma instituição. Esta foi a nossa matéria para hoje. Freela ou empregado. Não estressa a cabeça a pensar muito. Tendo em conta os pontos que eu pude citar aqui, partilhar com vocês. Defina, decida, veja o que é melhor para si e, o mais importante, siga, não pare, siga. Não pare. Então, nós ficamos por aqui para hoje. Voltamos na próxima sexta-feira para mais uma edição da nossa série, mais um episódio da nossa série AZ Designer Gráfico. E eu conto com vocês. Não esqueçam, subscrevam, sigam no Facebook, sigam no Instagram e estamos juntos. As informações, como sempre, estão aqui em rodapé, a passar em rodapé. Os nomes das páginas para quem ainda não conhece, para que não se perca e possa seguir de facto o que é correto. Estamos juntos, abraços e fiquem muito bem. Obrigado.